no coração do Brasil imperial, numa vasta fazenda de cana-de-açúcar banhada pelo sol escaldante do Nordeste, vivia o coronel Cândido Ribeiro, homem de estatura imponente e olhar severo. Ele era uma figura temida e respeitada em toda a região, dono de uma história marcada por batalhas, negócios e decisões controversas. Cândido carregava consigo o peso da autoridade e uma vida cheia de conflitos internos. Contudo, a sua maior complexidade não residia nas disputas políticas ou econômicas que regiam sua existência, mas sim na teia intricada de relações na qual vivia imerso. Casado com Dona Isabela, uma mulher de beleza rara, inteligente com uma maestrada postura aristocrática, Cândido cultivava um lar que, para os olhos do mundo, parecia harmonioso e impenetrável. Porém, dentro da mesma casa, um segredo sombrio e perturbador pulsava com vida própria. Dona Isabela, por vontade ou imposição velada, mantinha relações com 7 escravos da fazenda. 7 homens jovens, cada um com uma história diferente. Cada um preso não apenas pela escravidão, mas por um destino inexorável, entrelaçado com o poder e os caprichos do coronel e sua esposa. Essa relação não vinha da simples concupiscência ou do abuso incontido, mas de uma combinação complexa de necessidade, desejo, poder e medo. O coronel sabia das relações, às vezes fazia vistas grossas, outras vezes impunha um controle rigoroso, como forma de afirmar sua autoridade e evitar que a vida dentro da casa se transformasse numa batalha aberta. A fazenda era mais do que um pedaço de terra, era um microcosmo da sociedade da época, onde o poder econômico e social era mantido por alianças, violentas ou consentidas. Cada um desses 7 escravos carregava um peso particular no convívio diário, com suas próprias esperanças e angústias estampadas nos olhos que raramente podiam brilhar de alegria, desde os dias ensolarados nas plantações de cana até as noites abafadas no casarão colonial. As camadas da história começavam a se desvelar, mostrando conflitos entre vontade e submissão, sonhos roubados e resiliência silenciosa. O coronel, apesar de sua crença de controle absoluto, enfrentava seus fantasmas pessoais, um passado marcado por traições e derrotas, uma esposa que desafiava sua autoridade de maneiras sutis mas contundentes, e a presença inquietante daqueles 7 homens que compartilhavam um destino entre amor, medo e revolta. Esta é a história do coronel Cândido Ribeiro, de Dona Isabela, dos 7 escravos e da fazenda que guardava segredos mais profundos do que as raízes da cana que cresciam sob o solo vermelho do Nordeste brasileiro. Os 7 escravos eram conhecidos por seus nomes e histórias distintas, mesmo que para o coronel e os demais fossem vistos, na maioria das vezes, como simples números dentro do sistema escravagista que sustentava a fazenda. Havia Joaquim, o mais velho entre eles, um homem forte e calmo, que mantinha a ordem entre os escravos, e tinha olhos que carregavam a tristeza dos anos perdidos. Ao seu lado estava Lucas, mais jovem, mas de espírito rebelde, com uma chama indomável que o fazia questionar silenciosamente o destino que lhe fora imposto. José e Mateus, irmãos, compartilhavam um elo fraterno, que os ajudava a enfrentar os dias difíceis, sob o sol abrasador, enquanto Ricardo, um ex-soldado que perdera a liberdade após uma batalha, trazia uma aura de resistência que não se apagava mesmo nas longas noites. Entre eles, havia ainda o tímido Manuel, cujo silêncio escondia profundas angústias, e o esperto Gilberto, que usava sua inteligência para tentar negociar pequenas vantagens dentro do sistema opressor. Dona Isabela, por sua vez, mantinha essas relações com uma mistura de poder e vulnerabilidade. Seu casamento com o coronel era marcado por uma rotina rígida, mas dentro de sua intimidade, ela buscava algo que escapava à sua condição de esposa de um homem tão dominador. Para alguns desses homens, ela representava um refúgio; para outros, uma prisão diferente daquela forçada pelo trabalho. Escravo, o coronel sabia de todos os pormenores, mas escolhia agir com controle estratégico. Entendia que impor uma repressão aberta poderia explodir em revolta e destruir o frágil equilíbrio que mantinha a paz aparente na fazenda. Assim, sua autoridade era uma sombra constante, que pairava sobre todos.
lembrando-os de quem de fato detinha o poder e condicionalidades sobre vidas e destinos. Entre as paredes da casa grande, o tempo parecia estagnar. No casarão, Isabela conversava, às vezes de forma ríspida, outras com brandura, com os homens que dividiam sua intimidade. Esses encontros eram entrelaçados de segredos que jamais poderiam ser sussurrados, fora daquela fortaleza de pedra, madeiras grossas e memórias silenciosas. A trama se intensificava à medida que as cargas emocionais e sociais se somavam. O coronel, apesar de duro e calculista, tinha suas próprias fragilidades, uma ligação com seus antepassados, batalhas perdidas no campo de guerra e a sombra de um filho ilegítimo, que poderia ameaçar sua reputação. Dona Isabela, enquanto isso, navegava entre a obediência social e as demandas do coração, e os 7, cada um a seu modo, resistiam silenciosamente, nutrindo sonhos, desejos e, em alguns casos, uma esperança quase impossível de liberdade e dignidade. Nesta dinâmica, a história do Coronel Cândido Ribeiro começava a revelar seus contornos mais densos, onde o poder, a dor e o desejo entrelaçavam-se, como os ramos tortuosos das árvores, sob o céu aberto da fazenda. Conforme as semanas passavam, o clima na fazenda ficava cada vez mais tenso. O coronel Cândido sentia o peso de sua autoridade desafiada em pequenos gestos e olhares, enquanto sua esposa, Isabela, buscava preencher um vazio que o casamento rígido não conseguia apaziguar. Os 7 escravos, por sua vez, viviam entre o medo da punição e a febre dos desejos proibidos, que incendiavam seus corações apesar da opressão. Joaquim, o mais velho, carregava uma dor secreta, um filho nascido de uma dessas relações escondidas, uma criança que crescera entre dor e esperança, e que representava para ele uma fagulha de resistência. Lucas, sempre inquieto, passou a conspirar silenciosamente para que algo mudasse, articulando pequenas rebeldias entre os outros trabalhadores da fazenda. Dona Isabela muitas vezes despertava a fúria contida do coronel. Sua maneira de distribuir atenção aos 7 escravos era vista como um desafio à ordem patriarcal. Ele controlava suas ações com mão firme, mas por dentro uma tempestade de ciúmes e dúvidas fazia sua alma arder. Mais que tudo, ele temia perder o controle daquele universo que lhe havia custado tanto construir. José e Mateus encontravam força um no outro para enfrentar os dias que pareciam intermináveis, suas histórias familiares entrelaçadas num laço profundo que sustentava suas resistências. Ricardo, apesar de seu passado militar, agora confrontava as hierarquias e a injustiça, com a mesma determinação que mostrava em combate. Manuel, cujo silêncio escondia traumas intensos, aos poucos começava a romper suas barreiras internas, motivado pela coragem dos demais. Gilberto, o mais sagaz entre eles, era o verdadeiro elo que permitia alguma comunicação entre os escravos e Dona Isabela, tornando-se uma espécie de conselheiro e mensageiro. Essa relação entre a esposa do coronel e os homens criava um espaço complexo, onde confiança e desconfiança se combinavam numa dança perigosa. Numa dessas noites abafadas, enquanto o vento quente soprava pela varanda do casarão, Cândido e Isabela tiveram uma discussão intensa sobre o futuro daquela fazenda e das pessoas que viviam sob seu controle. A tensão entre o casal refletia o embate de valores, poder e medos que marcaram a história do Brasil naquela época. Enquanto isso, nos campos, pequenos atos de resistência começavam a surgir. Um trabalho feito com menos empenho, uma conversa sussurrada, um olhar mais desafiador. Tudo isso indicava que a situação estava longe de se manter estática. O coronel, embora relutante, sabia que precisaria agir para preservar sua autoridade e a ordem na fazenda. Nesse cenário de conflitos e desejos reprimidos, cada personagem se encontrava diante de escolhas difíceis, que poderiam mudar o curso de suas vidas para sempre. Em um mundo marcado pela violência, pelo amor proibido e pela busca de liberdade, a história do Coronel Cândido Ribeiro e daqueles que o rodeavam começava a ganhar contornos ainda mais dramáticos e intensos. As noites na fazenda eram envoltas por uma penumbra espessa,
onde sombras se misturavam às chamas tremeluzentes das velas e lanternas. Era nesse cenário de luz tênue que Dona Isabela revelava um outro lado, escondido pelos dias rígidos e formais da Casa Grande. Seus encontros com os 7 escravos não eram apenas fruto da força do desejo, mas também um espaço onde ela buscava libertação e entrega. Uma fuga para além das amarras do casamento e da própria condição social. Joaquim, o mais velho, era tratado por Isabela com um misto de respeito e ternura. Seus dedos experientes deslizavam suavemente sobre a pele calejada do homem, despertando sensações que carregavam a memória de tempos mais livres. Cada toque tornava-se, para ambos, um segredo compartilhado, um instante roubado da dureza do mundo. Ele, por sua vez, resguardava a mulher com um olhar protetor e um hálito de desejo contido, sabendo que aquele momento era único em meio às suas obrigações. Lucas, pelo contrário, incitava em Isabela uma chama juvenil e inquieta. Suas mãos ousadas e ágeis percorriam o corpo da esposa do coronel como se quisessem apagar a rigidez da aristocracia, reacender nos seus olhos a faísca da liberdade. Cercados pelo sussurro das árvores e o perfume da noite tropical, seus corpos se entrelaçavam numa dança silenciosa, de impulsos reprimidos e promessas não ditas. José e Mateus, unidos pela força do sangue e pela cumplicidade diária, dividiam com Isabela momentos em que a paixão surgia como uma corrente subterrânea, forte e impossível de negar. Eles se revezavam, cada um oferecendo seu próprio jeito de tocar, acariciar e desejar a mulher, que se jogava nas suas mãos com uma mistura de entrega e poder. Nessas horas, a esposa do coronel se afastava da figura rígida que o mundo esperava dela, tornando-se uma mulher intensa, aberta aos prazeres e sofrimentos do corpo. Ricardo, o ex-soldado, trazia um toque diferente. Seu corpo marcado por batalhas era ao mesmo tempo uma promessa de força e proteção. Seus beijos ardentes marcavam Isabela como se a tornassem sua, ainda que no silêncio de uma relação proibida. Era uma disputa silenciosa contra a opressão, uma tentativa de erguer uma fortaleza de desejo e humanidade no meio do cativeiro. Manuel, tímido e inseguro, ganhava coragem nas mãos delicadas de Isabela, que o guiava com paciência e carinho, ajudando-o a vencer medos e descobrir sensações nunca antes sentidas. Os encontros entre eles tinham uma doçura secreta, um estudo apaixonado do corpo e da alma, onde cada gesto era uma vitória sobre o silêncio imposto. Por fim, Gilberto era o mais audacioso, e talvez o mais perigoso favorito da esposa do coronel. Ele sabia usar o seu charme e inteligência para conquistar Isabela, conquistando-a não apenas com o corpo, mas com palavras sussurradas ao pé do ouvido, planos futuros e sonhos audaciosos. Entre os dois, circulava uma tensão quase palpável, um jogo de poder, sedução e risco. Esses momentos íntimos, embebidos de desejo e segredo, contrastavam com a rigidez e violência do dia a dia na fazenda. Isabela, no entanto, sabia que cada toque, cada suspiro, era também uma forma de resistir uma declaração silenciosa de que, mesmo cercada por muros de pedra e privilégios, sua humanidade e seus desejos não poderiam ser completamente subjugados. Enquanto isso, o coronel Cândido observava com olhos atentos o jogo de sombras e corpos. Ciúmes, ódio, medo e fascínio se entrelaçavam em sua mente, construindo uma batalha interna que ameaçava explodir e transformar tudo ao seu redor. Cândido Ribeiro sentia o peso de cada noite mal dormida. A Casa Grande, que para o mundo era símbolo do seu poder absoluto, se transformava em um palco onde ele era espectador e ator. Diante de dilemas que corroíam sua alma, sabia dos encontros secretos de sua esposa com os escravos, mas a compreensão disso não lhe trazia alívio. Pelo contrário, a cada sussurro e gemido que deduzia na penumbra, uma tempestade de ciúmes e angústia o consumia. O coronel impunha-se, endurecia as ordens e aumentava a vigilância, tentando conter aquela chama indomável que ameaçava seu domínio. Porém, no âmago, ele sentia-se frágil. Nas raízes do ser grave e austero, repousava um homem marcado por traumas antigos, pela solidão que nascera de suas derrotas e pela necessidade desesperada de controlar o que podia antes que tudo se desmoronasse. Em algumas ocasiões, Cândido surpreendia-se observando Dona Isabela com aqueles escravos,
seus corpos entrelaçados em suspiros e luxúria, e uma parte dele sentia uma estranha mistura de fascínio e repulsa. Era como se sua própria definição de homem, marido e senhor daquele universo fosse posta em xeque pela força do desejo que não podia possuir. O coronel tinha momentos em que, movido pela fúria, expulsava alguns dos escravos da casa grande. Outras vezes, em silêncios carregados, permitia que as relações continuassem, talvez na esperança de que o controle fosse mantido por meio do medo e da submissão. Mas essa balança oscilante havia criado fissuras profundas. Dona Isabela, por sua vez, mostrava uma força inesperada. Em seus olhos, o rebelde brilho da mulher que não se curva completamente diante da opressão. Ela sabia gerir as tensões no lar, manipulando com sutileza o coronel, os escravos e os próprios desejos que consumiam a todos. A fazenda, que durante o dia era uma máquina de trabalho escravo, à noite se transformava numa trama de sensualidade, poder e segredos. O ar carregado de promessas, de medo e de culpa, que mantinha todos presos em um ciclo invisível e perigoso. Joaquim, Lucas e os demais sentiam a distância crescente entre eles e o coronel, a quem respeitavam e temiam, mas também desejavam desafiar. A presença de Dona Isabela como mediadora desses encontros criava uma tensão social complexa, desconcertando a lógica e as hierarquias estabelecidas. O coronel sabia que uma faísca podia causar um incêndio. Por isso, guardava suas decisões para momentos em que acreditasse poder garantir sua autoridade, sem destruir tudo o que construíra. Em seu núcleo mais íntimo, uma revolta contra essa mulher que dividia seu poder e seu corpo, e contra aqueles homens que representavam seu mais duro espelho. Enquanto isso, na penumbra dos aposentos, Isabela e os 7 escravos continuavam suas tramas, entrelaçando amor, desejo e resistência numa coreografia arriscada, onde cada passo podia significar a liberdade ou a perda definitiva. No silêncio quase sagrado da noite, quando as estrelas apagavam ao toque da escuridão tropical, Dona Isabela encontrava nos 7 escravos um refúgio onde podia transcender as amarras do seu mundo. Ali, longe do olhar rígido do coronel e da sociedade que julgava e controlava, corpos e almas se entregavam, buscando no toque a humanidade negada pelo peso da escravidão e do status social. Isabela não era apenas uma figura de desejo para aqueles homens, mas uma mulher cheia de dúvidas, medos e paixões. Seus dedos percorriam a pele negra e suada dos 7, sentindo a força bruta e, ao mesmo tempo, a delicadeza escondida nos gestos e sussurros. Em cada encontro, ela deixava cair as armaduras da esposa de coronel para se tornar uma amante entregue, dolorosamente viva. Joaquim, com sua experiência, aprendia a ler cada nuance do corpo de Isabela, decifrando seus silêncios e desejos. Os seus toques eram firmes e compassivos, um misto de cuidado e urgência, como quem sabe que o tempo é curto e precioso. No abraço do velho escravo, Isabela experimentava o aconchego de uma presença segura, um breve descanso para os tormentos da alma. Lucas, jovem e impetuoso, despertava nela uma febre avassaladora. Suas mãos atrevidas, firmes e ágeis, exploravam cada curva, provocando gemidos que se misturavam à respiração pesada no quarto abafado. Entre suspiros e olhares ardentes, Isabela se entregava ao prazer bruto e selvagem, uma forma de rebelião contra o destino que lhe era imposto. José e Mateus, irmãos inseparáveis, transformavam o ato físico em uma dança delicada de cumplicidade. Seus corpos sincronizados pareciam falar uma língua antiga de amor e dor, e Isabela se perdia nessa conexão intensa, que desafiava o tempo e as grades invisíveis da escravidão. Entre beijos furtivos e carícias feitas com reverência, ela descobria que a entrega também podia ser uma forma de poder. Ricardo envolvia Isabela com sua força e determinação, protegendo-a não só dos perigos da fazenda, mas da solidão que a consumia. Seus momentos juntos eram marcados por uma urgência dolorosa, um conflito entre o desejo de posse e o reconhecimento de que ambos eram prisioneiros de suas circunstâncias. Manuel, tímido e inseguro, encontrava na mulher palavras e toques que o afastavam do medo. Aos poucos, sua timidez se dissolvia em suspiros e arrepios, enquanto nascia nele uma confiança nova, nutrida pela paciência e acolhimento de Isabela. Gilberto, sagaz e atrevido,
Fascinava Isabela com sua combinação de inteligência e sensualidade. Seus encontros eram cheios de provocações e segredos, conversas sussurradas entre beijos e carícias que prometiam sonhos impossíveis. Com ele, ela sentia o gosto da liberdade, mesmo que fosse apenas na fantasia, e por isso cada toque seu era uma faísca de esperança e perigo. Na penumbra, sob o véu do silêncio e do medo, aqueles encontros se tornavam muito mais que sexo. Eram atos de resistência, testemunhos de humanidade e resistência, num mundo construído para negar que aquela vida existia além das correntes e das ordens. Para Isabela e os 7 homens, a intimidade proibida era um refúgio onde podiam, pelo menos por algumas horas, serem completos, vulneráveis e livres, mesmo que indefesos, diante do olhar implacável do coronel e da sociedade que os cercava. A intimidade compartilhada entre Dona Isabela e os 7 escravos não era apenas um refúgio de prazer, mas também um espaço onde sonhos tímidos e medos profundos se entrelaçavam. Cada toque, cada respiração ofegante trazia não só a efemeridade do desejo, mas também a promessa silenciosa de algo mais: liberdade, mudança, ou ao menos um instante de humanidade plena. Isabela, em seus momentos mais solitários após os encontros, sentia o peso da culpa misturado a uma sensação de poder nunca antes experimentada. Sabia que arriscava tudo com cada passo dado nos aposentos proibidos, mas a emoção de desafiar o rígido domínio do marido e da sociedade era um combustível que a fazia continuar. Ela nutria um sonho sutil de que, talvez, entre aqueles homens, pudesse haver um caminho para uma vida diferente, um futuro onde o amor e o desejo não fossem aprisionados. Joaquim falava pouco sobre seus próprios desejos, mas nas entrelinhas de seu olhar cansado havia uma esperança que seu filho, aquele que ninguém conhecia, pudesse um dia viver longe da servidão, com dignidade e respeito. O velho homem via na paixão de Isabela um fogo que poderia mudar destinos. Ainda que temesse as repercussões dessa rebeldia, Lucas ardia em seu espírito impetuoso, ansiava por revolta e transformação. Para ele, a entrega aos prazeres ocultos era apenas uma parte da luta, um modo de alimentar a força que um dia o libertaria das correntes. Sonhava com fugas impossíveis e com um mundo além da cercania da fazenda, onde pudesse ser dono de sua própria vida. José e Mateus compartilhavam planos silenciosos de fuga e resistência, fortalecidos pela coragem que encontravam nas noites de intimidade e cumplicidade. Eles sabiam que a luta seria árdua, mas o fogo que acendiam nos corpos e corações era a centelha da revolta que crescia. Ricardo carregava a dor das batalhas passadas e o desejo ardente de reconstruir sua existência. O contato com Isabela o fazia sentir-se vivo, como se não fosse apenas um prisioneiro da escravidão, mas um homem capaz de sonhar. Suas conversas sussurradas no escuro tornavam-se confissões de futuros possíveis, mesmo que cercados de incertezas. Manuel, antes tímido e inseguro, agora ganhava coragem. A intimidade com Isabela ajudava-o a se enxergar como alguém digno de amor e respeito, incentivando-o a pensar em possibilidades além da abadia da fazenda. Gilberto, ciente de seu papel como líder entre os escravos, começava a arquitetar planos que iam além do desejo, a inteligência e a audácia que usava para conquistar. Isabela também alimentavam ideias de liberdade coletiva, de transformação e até mesmo de rebelião. Seus beijos e palavras carregavam a promessa de ruptura, um convite para sonhar com o impossível, apesar dos sonhos e do desejo. Todos compartilhavam o medo que rondava a fazenda como um espectro, o temor da descoberta, da punição severa, da destruição do delicado equilíbrio que mantinha cada um vivo. Sabiam que a liberdade e o amor proibido que encontravam, entrelaçados naquela casa, eram frágeis como vidro, e que podiam se quebrar a qualquer instante. Neste jogo de paixão, poder e esperança, cada personagem segurava no silêncio seus próprios planos, suas próprias angústias, tecendo uma rede complexa de emoções que desafiava os limites da época, da opressão e do coração humano. A manhã seguinte à noite de segredos trazia uma atmosfera carregada de silêncio na fazenda. Dona Isabela, embora tentasse disfarçar sua ansiedade, sentia o coração bater mais forte, como se as emoções alheias ainda pulsassem em seu corpo.
Cada momento cômodo escondia uma dúvida, uma incerteza que ameaçava romper o equilíbrio frágil que construíam com os encontros proibidos. Joaquim, Lucas, José, Mateus, Ricardo, Manuel e Gilberto carregavam suas próprias batalhas internas. A força da paixão misturada ao medo de serem descobertos criava uma tensão quase insuportável, onde cada olhar podia denunciar um desejo proibido, uma vontade de fugir daquele sistema opressor. Seus corpos ainda queimavam com as lembranças dos encontros silenciosos, onde o desejo era uma arma secreta e silenciosa de resistência. O coronel Cândido, por sua vez, começava a perceber que os acontecimentos fora de seu controle estavam criando uma teia de conflitos internos. Seus sonhos de poder e domínio se transformavam em pesadelos. Sentia-se ameaçado por uma rebelião silenciosa, uma revolta que brotava nos corpos e almas daqueles homens que ele julgava sua propriedade, mas cuja resistência começava a inquietá-lo. A relação entre Dona Isabela e os 7 escravos virou uma fonte de perigo maior do que imaginava. Suspeitas começaram a rondar o ambiente, murmúrios sussurrados nas sombras, olhares mais atentos, gestos que escapavam ao controle de sua autoridade. O medo de uma revolta, uma denúncia silenciosa, começava a consumir o coração do coronel, que se via estupefato diante de uma crise de poder que nunca quis admitir. Enquanto isso, na solidão de seus aposentos, Dona Isabela refletia sobre suas próprias escolhas. A paixão que sentia por aqueles corpos jovens e ardentes representava não só uma fuga, mas uma tentativa desesperada de reafirmar sua própria humanidade. Sabia que tudo aquilo poderia desabar a qualquer momento, mas, naqueles momentos de entrega, sentia-se verdadeiramente viva, uma mulher que desafiava os limites do seu próprio destino. Numa noite especialmente tensa, o coronel decidiu confrontar o que vinha suspeitando há dias. Sua presença pesada e ameaçadora atravessou o pátio silencioso até o quarto onde Dona Isabela se encontrava com Gilberto, o mais audacioso. A cena, carregada de emoções mistas de raiva, ciúmes e desejo, revelou a vulnerabilidade de homens e mulheres presos a uma luta silenciosa. O que estava por vir, naquele delicado e perigoso jogo de poder, amor e traição, mudaria para sempre a vida de todos na fazenda. O peso das ações secretas, as paixões proibidas e as ameaças silenciosas ameaçavam romper não apenas o delicado equilíbrio social da fazenda, mas também a própria alma de seus protagonistas. O silêncio inquietante daquela noite na fazenda foi quebrado por vozes graves e passos apressados. O segredo que por tanto tempo fora guardado entre paredes grossas e olhares cuidadosos, finalmente começou a se desfazer, levando consigo a fragilidade do delicado equilíbrio que mantinha a casa do coronel em aparente harmonia. Era o coronel Cândido quem agora comandava a crise. A sua descoberta da relação íntima entre Isabela e Gilberto, aquele rapaz jovem, sagaz e ao mesmo tempo ousado, fora o estopim para o confronto que todos temiam. O olhar do coronel carregava uma fúria que ia além do ciúme. Era a ameaça concreta à sua autoridade, à sua imagem e ao seu poder. Tudo o que lhe custara sangue, suor e oprimir. Isabela, tomada entre o medo e a determinação, encarou o marido como nunca antes. Não havia mais espaço para máscaras ou subserviência. Aquela mulher que outrora se mantivera reserva agora se revelava numa mistura de força e fragilidade humana, disposta a defender o que sentia como legítimo: sua vida, seus desejos e sua liberdade. Ainda que limitada, os 7 homens, reunidos naquele momento tenso, sentiram o peso de seus destinos pender sobre uma linha tênue. Joaquim, de rosto fechado, sabia que qualquer passo em falso poderia significar uma tragédia irreparável. Lucas, com os olhos faiscando rebeldia, não conseguia conter o fogo que queimava dentro dele desde o primeiro toque. Roubado nas sombras da casa grande, o coronel deu ordens severas, uma mistura de punição e ameaça, tentando restabelecer seu comando. Mas a resistência silenciosa dos escravos, alimentada pelo amor, pela ira e pela esperança, já fora acesa para sempre. A discussão entre ele e Isabela revelou não só as feridas de um casamento esfacelado, mas também as contradições de uma era marcada por poder, opressão e desejos
proibidos, foi naquela noite que uma decisão foi tomada não apenas sobre o destino daqueles homens e daquela mulher, mas sobre os rumos da própria fazenda. Segredos não puderam mais ser guardados, e o que antes fora um pacto tacitamente aceito tornou-se pólvora prestes a explodir. As consequências foram imediatas e drásticas. Punições vieram, mas não conseguiram apagar o fogo que ardia nos corações dos subjugados. A tensão na fazenda cresceu, e novas alianças começaram a se formar, prenunciando mudanças profundas no tecido social da região. Essa explosão do segredo marcou para sempre a vida do coronel Cândido Ribeiro, de sua esposa e dos 7 escravos que, apesar das correntes, mantinham acesa a chama da luta pela liberdade e pela dignidade humana. Era o clímax de uma história onde o poder, a paixão e a revolta se entrelaçavam numa trama impossível de esquecer.